Boa tarde a todos. Primeiro, um disclaimer. Eu sou o superintendente do BRDE da Agência do Paraná. Então, o BRDE é um banco que atua nos 3 estados do Sul, de propriedade dos 3 estados do Sul. Eu vou trazer a experiência aqui bem focado no Paraná, mas, por óbvio, vou falar pelo banco, sou um gestor em nível estratégico e vou falar do ponto de vista da ponta, né? Então, de quem está ali aplicando o recurso. E olhando também para as estratégias do BRDE, e vou contar um pouquinho da história desse case do banco em relação à diversificação, em relação aos ODS e ao próprio papel do banco, né, com o seu mandato de Banco de Desenvolvimento. Também sou coordenador da Comissão de Operações da BDE, e nessa condição também acredito que vou falar um pouquinho das dores dos subnacionais, né? Vou falar um pouquinho das dificuldades de diversificação ou da dificuldade de a gente conseguir fontes. Vou apontar, inclusive, no final, um possível caminho. Tentar fazer isso, né? Então, primeiro, BRDE, Banco de Desenvolvimento, 60 anos. A partir dos anos 2000 foi o último ano em que o BRDE contou com uma fonte de recurso diferente do BNDES, nessa história de 23 anos que eu vou abordar aqui. As últimas operações que não eram do BNDES nessa época foram operações de recop com um fundo direto do Bacen, do Banco Central. Antes disso, nós operávamos as linhas do Ministério do Turismo, a gente operava a linha FINEP, enfim. E passamos 10 anos, 12 para ser preciso, repassando só BNDES. Detalhe também importante, o BRDE é um banco de repasse. Talvez por anos, décadas, tenha sido o único banco de desenvolvimento do Brasil, subnacional, que manteve essa característica de ser banco de repasse, exclusivamente. E, como banco de repasse, então, de 2000 até 2012, o BRDE só repassou BNDES. E alguma operação pontual de recurso próprio do banco. Em 2010, a gente se credenciou, já numa preocupação de dependência, a gente se credenciou junto ao Banco do Brasil para repassar a FCO para o Mato Grosso do Sul. As primeiras operações foram realizadas ali em 2011, mas ainda no saldo muito pouco expressivo, já vou comentar com vocês esse valor. Em 2012, a gente passa a repassar a FINEP, porque a FINEP volta a ter agentes credenciados, né, para repasse. Ela não estava fazendo isso no início do século. Em 2013, final de 2013, a gente repassa a primeira operação da FGTS e a gente começa a caminhar um caminho aí de diversificação, mas ainda muito tímido. A verdade é que o BRDE queria continuar cumprindo com o seu mandato, crescendo, né, forte, sólido. É o maior banco subnacional do Brasil, né, não federal. E o BRDE queria continuar crescendo. E se aproveitou bem da onda do crescimento pujante do BNDES do início dos anos, a partir de 2008, né, até 2015, quando o BNDES cresceu muito, o BRDE também cresceu junto com ele. Mas levou um susto, o BRDE levou um susto em 2012, quando o BRDE, segundo o BNDES, teria batido no teto do que o BNDES chama de limite lá para a gente operar com ele. A gente levou um susto, isso balançou um pouquinho, o BRDE já estava atento à questão da diversificação, de uma forma muito tímida, né? Repassando FCO, FGTS e FINEP, como eu comentei. E o BRDE começa a discutir como é que ele vai ampliar, ou melhor, reduzir a dependência que tinha do BNDES. De outro lado, lembrando sempre, nós temos o nosso mandato de Banco de Desenvolvimento, que sempre foi desenvolvimento sustentável, né, nos 60 anos, sempre foi. Mas nós tínhamos uma pauta surgindo, né, a Agenda 2030 com ODS, e o BRDE, já em 2015, a nossa diretoria teve uma clareza muito grande na forma como conduziu o assunto. Em 2015, a gente já viu o BNDES começando a reduzir, o Brasil já estava entrando em crise financeira, né, ali a partir das eleições de 2014. O BRDE percebeu isso e o que o BRDE fez? O BRDE lançou um programa chamado BRDE PCS, que tem o mesmo nome do ODS 12, né, Produção e Consumo Sustentável. O BRDE lançou esse programa, para encurtar a história, esse programa
foi reconhecido até na Assembleia Geral da ONU, foi apresentado na Assembleia Geral da ONU em 2018, mesmo ano que a gente realizou a primeira operação com a AFD, e mesmo ano que a gente assinou o contrato com o BEI, Banco Europeu de Investimentos. Em 2015, o BRDE lançou esse programa com o claro objetivo de caminhar para aquilo que nós somos hoje, o Banco Verde, né, que nós chamamos, nos autodenominamos como um Banco Verde. A gente queria deixar claro para todos que o nosso mandato era de financiar o consumo e a produção sustentável. E foi graças a esse programa que a gente celebrou o primeiro contrato internacional. Então, a AFD, primeiro contrato, nós já temos 3 contratos com a Agência Francesa de Desenvolvimento e estamos indo para o 4º. Estou esperando o 4º. Lá na ponta, o meu terceiro contrato já acabou, já está alocado. Esse primeiro contrato com a AFD tinha como objetivo o quê? Financiar o escopo do programa BRDE-PCS. O contrato com o Banco Europeu de Investimentos baseado no mesmo programa, só que ele tinha um escopo um pouquinho mais restrito, mais voltado para a geração de energia renovável, então não abrangia todo o programa PCS. Mas assinado no mesmo ano, na esteira da operação com a AFD. Quero salientar que essa operação com o BEI foi com aval da União Europeia. Então, a gente falou aqui do aval da União, via COFIEX, eu já vou falar mais sobre isso, mas essa operação com o BEI foi com aval da União Europeia, sem contragarantias do BRDE, dos Estados controladores do BRDE, e até hoje é a operação mais barata que nós temos. Das 6 captações internacionais que a gente já fez, com 6 parceiros internacionais, de todos os 8 contratos que a gente já celebrou, é a operação mais barata. É importante salientar isso, porque se a gente quer continuar financiando, diversificando fontes para financiar o ODS, também a gente tem que falar de custos, né? E aí continuamos nossa caminhada, e hoje nós temos, em 2023, nós temos hoje 6 contratos assinados com parceiros internacionais. Em 2012, nós tínhamos o BNDES como basicamente única fonte no nosso passivo. Nós tínhamos só 3 milhões de saldo devedor junto ao Banco Brasil no FCO, 7,6 bilhões era a nossa dívida com o BNDES. Basicamente, então, portanto, só o BNDES era o nosso credor. Em 2022, nós fechamos com 11 credores diferentes. Nós temos BNDES, Fungitur, FINEP, Banco do Brasil, Caixa Econômica, AFD, CAF. Começamos a operar com CAF em 2019. Acho que já falei, Funcafé, enfim, outros. E agora, em julho, exatamente hoje, nós pedimos a liberação da primeira operação do Paraná, do NDB. Na data de hoje, o meu gerente de operações pediu o desembolso da primeira operação NDB, então vamos fechar, possivelmente em 31 de agosto, não sei se vai dar tempo, mas 30 de setembro a gente fecha com mais 2 fontes internacionais do nosso balanço, o NDB, o BID, que a gente já tem desembolso também em andamento, e mais um pouquinho vamos também ter o Banco Mundial. Então serão 14 credores diferentes, mais os recursos próprios do banco, são 15 fontes diferentes de recursos. Então, de 2012 para 2022, a nossa diversificação passou a ser de um fornecedor para 15 fontes diferentes de recursos. Sendo que, ponto fundamental, eu falei para vocês do crescimento. O BRDE, em 2015, então, tinha atingido, se em 2012 nossa carteira era de 7,5 bi, na esteira do crescimento do BNDES, em 2017, nós chegamos a 13,5 bilhões de carteira. E patinamos, 13,5, ficamos patinando por alguns anos, com a crise, enfim. Até em 2022 nós fecharmos com 15,5, desculpa, e agora em junho, 16,5 bilhões, mais R$1 bilhão de crescimento somente em 6 meses. Da carteira ativa, não de ativos, tá? Carteira ativa. É importante falar porque a Selic também está contribuindo com o crescimento do caixa, né? Mas 15,5 contra 13,5 de 2017 para 2022. 5 anos separam essas duas datas. Em 5 anos crescemos R$2 bilhões, sendo 1,3 de fontes internacionais. Acho bem importante destacar isso, para mostrar que a importância da estratégia do banco de captar recursos de fontes estrangeiras para financiamento do ODS como estratégia de crescimento do BRDE. Então, é um dado bem concreto para mostrar que a gente até agora acertou.
Obviamente, tem riscos associados, exposição cambial, tem uma série de coisas. Hoje as fontes internacionais alcançam 10% da nossa carteira, então há riscos associados a isso tudo, mas acreditamos que está fazendo um bom trabalho lá no banco. Eu acho que eu passei por tudo que eu queria falar da história do banco e dessa estratégia de diversificação. E aí agora eu vou, acho que está chegando perto já dos meus 10 minutos, vou falar só dos meus 3 pontos que eu acho importantes para a contribuição do debate. Nessa experiência de 10 anos, o que eu penso importante destacar, só mais uma informação importante para não perder nenhum ponto. Das 6 operações, 3 têm aval da União. Então, as 3 primeiras operações, AFD, BEI e CAF, são sem aval da União brasileira, né? Sem aval do nosso país. O BEI tem aval da União Europeia. E as 3 operações seguintes, BID, BIRD e NDB, são com aval da União. Passa o processo no COFIEX. Comentei com vocês que a operação do BEI com aval da União Europeia, né? 3 meses para aprovar sem contragarantias. Acho importante salientar isso. BID, nós vamos começar a desembolsar agora, o BID emergencial. Começou a ser desenhado em 2019, ele foi reconfigurado em 2020 durante a pandemia, 50 milhões de dólares para financiamento, basicamente, vou simplificar, capital de giro para empresas que tiveram perdas com a pandemia, e nós vamos começar a desembolsar só em 2023, né? A pandemia foi em 2020 e 2021. Então, o que aconteceu, né? O aval da União demorou algum tempinho aí para a gente conseguir conquistar. Foram 2 anos o processo todo. Não estou dizendo que os 2 anos foram na COFIEX, mas foram 2 anos. O processo de aval da União no Brasil é extremamente complicado. O da União Europeia foi poucos meses para a gente celebrar com o Banco Europeu de Investimentos sem contragarantia, e ainda conquistamos a menor taxa de juros, e com o aval da nossa União, o processo foi bem mais longo, e agora a gente está começando a desembolsar um processo que ainda para beneficiar empresas atingidas pela pandemia. Então, essa é a minha primeira contribuição. A gente tem que pensar em como é que a gente faz para esse processo ser efetivamente rápido. Não basta a gente fazer, a gente tem que fazer com excelência. E, de fato, por mais que a gente tenha as instituições de fomento estrangeiras aqui louvando o processo da COFIEX, mas a gente precisa, de alguma forma, melhorar esse processo. Eu penso que a outra contribuição que eu posso dar é em relação à descentralização de recursos. O Brasil passou por um momento em que se centralizava tudo no BNDES. Como eu falei, né, a gente passou por mudança, já no início dos anos 2010, o FCO passou a cadastrar repasses, o Banco do Brasil começou a cadastrar repassadores, a Caixa Econômica começou a cadastrar repassadores de FGTS, iniciou-se um processo de descentralização do BNDES, Fungetur, Funcafé, há outras fontes surgindo, mas ainda é tímida a nossa descentralização. A gente precisa fazer com que o dinheiro chegue nos subnacionais, né, que, querendo ou não, conseguem atingir um público que os federais, pelo menos o BNDES, não consegue atingir. Então, minha segunda contribuição é continuar com o esforço de descentralização e de forma acelerada. A gente precisa fazer crescer essas outras fontes. Por quê? Porque o BNDES, quando chega no BNDES, por mais que seja uma fonte eficiente para a centralização, ela limita os agentes financeiros que estão sob o seu guarda-chuva. E, por fim, a última contribuição que eu quero dar, eu acabei não falando. Então, eu falei do Banco Verde, falei dos ODS, e o banco, o BRDE, tem, então, no programa PCS, buscado aí atingir, contribuir com os ODS, né? E quais são os ODS que a gente mais contribui? O maior, de longe, inclusive foi mostrado aqui ontem também no outro painel, né? É o ODS 2, que é o de segurança alimentar. Mas, diferente dos outros objetivos que foram demonstrados aqui, que o Brasil teria maior alcance, a gente contribui muito com o ODS 12, que é a produção e consumo sustentável, o ODS 13, que é a ação climática, e o ODS 7, que é de energias limpas renováveis. Os nossos fundos internacionais, basicamente, giram em torno, né? A produção e consumo sustentável é importante no contrato da FD, mas acabou atingindo, na verdade, muito energia renovável, né? BEI é energia renovável. Os outros buscam muito essa ideia de energia renovável, e a gente tem que dar pouco olhar para o ODS 2, que é a segurança alimentar.
Só o NDB, que hoje eu consigo financiar algo nessa linha, né, infraestrutura de armazenagem. Então, a gente precisa também dos multilaterais estrangeiros, um olhar mais amplo sobre os objetivos que a gente quer atingir, né? A gente não quer atingir só energia renovável, e não quer atingir só ação climática, a gente também quer atingir a segurança alimentar, que é o objetivo que a gente mais, o nosso BRDE mais contribuímos. Enfim, acho que era essa a minha contribuição. Obrigado, Paulo.